seu passaporte para as eras mais fascinantes da história. Com o professor Jorge, prepare-se para mergulhar em batalhas épicas. Ideias transformadoras e personagens que marcaram o mundo. Respire fundo, porque o passado vai te encontrar agora. Bem-vindos! Hoje a gente vai dar um mergulho em duas civilizações super impactantes ali do Nordeste africano. O Egito Antigo e o Reino de Kush. Isso aí. Temos aqui uns materiais didáticos bem legais, sabe? Com mapas, imagens, informações sobre política, sociedade, o dia a dia deles. Aham. E a nossa ideia é, extrair o essencial mesmo. Entender como esses dois mundos vizinhos se conectavam e também onde eles eram diferentes. Exato. Vamos dar uma olhada em como eles se organizaram, né? Como usaram os recursos que tinham e o que deixaram pra gente. Legal. E é interessante ver que a África já tinha, muito antes dos grandes impérios, várias formas de organização, tipo aldeias com conselhos, cidades-estado. Sim. E reinos que juntavam várias aldeias com um líder só. Os impérios, como Egito e Kush no auge, eram maiores ainda, né? Várias regiões juntas. Falando em Egito, não tem como não começar pelo Nilo, né? As fontes mostram isso claramente. Fundamental. As cheias anuais eram, vitais. Traziam humus, aquele lodo super fértil, sabe? Que deixava a terra pronta para a agricultura. Isso, transformava o deserto, basicamente. Exato. Plantavam trigo, cevada, linho, algodão e o papiro. Sim, e a vida toda girava em torno desse ciclo do rio. De junho a novembro, a cheia. Aí, a partir de novembro, plantavam na terra úmida. E colhiam quando? Entre abril e junho, mais ou menos. E o papiro, essa planta que eles tinham lá, era multiuso, né? Faziam cordas, esteiras e, claro, um material para escrever. De alta qualidade, por sinal. E como essa riqueza toda impactou a política? Porque o Egito nem sempre foi um país só, né? Não. Começou com disputas por terra fértil que levaram à formação dos nomos. Pequenos territórios, cada um com seu líder, o nomarca. Entendi. Com o tempo, isso aí se agrupou em dois grandes reinos. O Alto Egito, mais ao sul, e o Baixo Egito, lá no delta do Nilo. E aí veio a unificação. Isso, por volta de 3100 a.C. O rei Menés é considerado o primeiro faraó, um unificador. A capital primeiro foi Tínis, depois mudou para Mênfis. E essa história é longa, né? Dividida em períodos. Império Antigo, Médio, Novo. Exatamente. E no centro de tudo, o faraó. Ele não era só um rei, era visto como um deus mesmo. Um deus na terra. Sim, dono de tudo, comandante militar, juiz supremo. Isso criava uma sociedade bem rígida e hierárquica. Nascia camponês, morria camponês, geralmente. Pouca chance de subir na vida. Nossa, devia ser uma pressão enorme. E essa figura central deixou marcas gigantescas. As pirâmides de Gizé, Quéops, Quefren, Miquerinos. Monumentais. As fontes dão os números que impressionam. A de Quéops, 146 metros de altura. Mais de 2 milhões de blocos de pedra. Imagina o trabalho. É uma escala difícil de conceber, né? Exigiu uma mão de obra e recursos absurdos. Mostra o poder desse faraó e a força da crença na vida após a morte. As tais casas da eternidade. Exato. Por isso a mumificação era tão importante, para preservar o corpo. E os tesouros, como os que o Howard Carter achou na tumba do Tutankhamon, em 1922, mais de 5.000 peças. Incrível. Além do faraó e da elite, tinha os artesãos, né? Carpinteiros, ferreiros. Joalheiros, comerciantes, militares e a grande maioria os camponeses, os felás. Eles que cultivavam, pagavam impostos e, muitas vezes, trabalhavam nessas obras imensas. E os escravizados? Geralmente prisioneiros de guerra, né? Ficavam com os trabalhos mais pesados, mais perigosos, tipo nas minas ou pedreiras. Entendi. Bom, saindo um pouco do Egito e descendo o Nilo, a gente chega em Kush, na Núbia. Isso, uma civilização também muito rica e com características bem próprias. E uma coisa que chama muito atenção nas fontes é o papel das mulheres lá, as Candaces. Assim, isso é realmente notável em Kush. As Candaces podiam ser rainhas-mães com muita influência, regentes ou mesmo as governantes principais. Tinham poder de verdade, então.
Com certeza, poder político, religioso, algo bem diferente de muitas outras sociedades da época. Temos relevos, túmulos que mostram isso. A Manichaqueto, por exemplo, que enfrentou os romanos. É um diferencial de Kush, sem dúvida. Que legal. E economicamente Kush também era forte, né? Muito. Prosperaram com gado e agricultura. Especialmente depois que mudaram a capital para Meroe, que tinha mais chuva. E plantavam o quê? Trigo, cevada e um destaque interessante, o sorgo. Sorgo, aquele cereal africano, né? Rico em proteína. Exatamente, originário dali mesmo, da Núbia. Parece um pouco com milho. E olha que curioso, hoje o Brasil é um grande produtor de sorgo. Verdade. E usavam irrigação também. Sim, técnicas como o Shaduf, aquele sistema de contrapeso para tirar a água, e depois a sáquia, que usava animais para girar uma roda d'água, bem eficientes. E a riqueza mineral? O material fala muito de ouro. Ah, Kush era riquíssimo, ouro aos montes. Estima-se que produziram tipo 1.600 toneladas. Nossa! E ferro, Meroe virou um centro metalúrgico super importante por causa do ferro. Faziam ferramentas, armas, além de pedras preciosas como rubi. E eles controlavam isso tudo. Sim, controlavam a extração e o comércio de forma bem rígida. Vendiam para o Egito, para outras regiões, usando o Nilo e o Mar Vermelho. Exportavam o quê, principalmente? Ouro claro, incenso, ébano, marfim, peles de animais. E compravam joias, tecidos finos, pérolas. Eles sofreram influência do Egito, sim, mas desenvolveram um estilo próprio, sabe? Na arte, nos artefatos. E a sociedade lá, como era? Parecida com a egípcia? Tinha sua hierarquia também, claro. Uma elite governante, depois agricultores, pastores, artesãos, comerciantes. Mas parece que depois de um tempo, Kush começou a entrar em declínio. Por quê? Talvez por mudanças nas rotas comerciais, sabe? Ou o esgotamento de alguns recursos, como madeira para alimentar as fornalhas de ferro. E também a ascensão de outro reino forte na região, Aksum. E eles também construíram monumentos? Construíram, sim, pirâmides, mas diferentes das egípcias. Menores, mais íngremes, e mais tarde o cristianismo chegou e foi adotado por lá também. Então, resumindo esse nosso mergulho, a gente vê duas civilizações poderosas ali no Nilo. Vizinhas e conectadas. Isso, conectadas pelo rio, pelo comércio, pela cultura que influenciava uma a outra. Mas cada uma com sua cara, né? O Egito com o faraó divino, os monumentos gigantescos. E Kush com essa riqueza mineral incrível, a metalurgia avançada e, claro, o poder notável das candaças. Exato. Duas potências com trajetórias fascinantes. Pois é. E fica talvez uma reflexão, né? Como a maneira que cada uma lidou com seus recursos naturais, a água do Nilo para o Egito, os minérios para Kush, e se adaptou ao ambiente não só definiu o passado delas, mas de certa forma continua sendo uma questão super atual para as nações que vivem ali hoje, enfrentando desafios parecidos de gestão de recursos e adaptação, né? Verdade. Uma conexão direta com o presente. Assunto pra gente pensar. Pátio RG, onde a história ganha voz e sentido. Com o professor Jorge, cada episódio é uma viagem que desperta, ensina e transforma. E lembre-se sempre, cuida da sua vida, cuida da sua história. Até o próximo capítulo no tempo.